religiões, as tradições espirituais, as práticas espirituais. Porque nós precisamos entender qual é esse impulso para nós nunca abandonarmos as finalidades próprias desse impulso. Então, vamos lá. Existem basicamente duas formas de existir, né? É possível que um ente exista sem se questionar sobre como a realidade é e qual é o sentido dessa realidade, qual é o sentido da sua própria existência. Esse é o caso óbvio das pedras, né, das plantas e de uma extensa gama de animais cuja consciência não é dotada de inteligência e sensibilidade suficientes para se colocar essas questões. Então, esses entes, eles existem individualmente, mas eles existem de uma forma ou inconsciente, ou pouco consciente, né, a ponto de essas grandes questões, né, de como a realidade é, de para que a existência serve, qual é o seu sentido, etc., essas questões simplesmente não se colocam. São existências, por assim dizer, irrefletidas. Elas não refletem sobre si mesma, sobre a própria existência, né? Elas vão simplesmente existindo, perpetuando a vida tal como podem e conseguem. Essa é a primeira forma, é uma forma irrefletida, é uma forma inconsciente ou pouco consciente. E existe o contrário disso, ou seja, uma maneira de existir que questiona sobre os seus fundamentos, sobre o seu sentido, que quer saber como a realidade é, como ela deve ser, qual é o sentido de existir individualmente dentro de uma realidade abrangente e assim por diante. Então, existem basicamente essas duas formas, né? A forma irrefletida e a forma refletida. A forma inconsciente ou pouco consciente e a forma agudamente consciente, que se coloca questões bastante fundamentais. Ou seja, sempre que uma existência consciente, que uma consciência individual esteja suficientemente dotada de mecanismos de inteligência e sensibilidade suficientes, inevitavelmente essa consciência individual irá se perguntar: como é que as coisas são? Para que tudo isso? Por que isso e não o nada? Qual é o meu papel dentro de tudo isso? Essas são questões bastante fundamentais, que nem sempre são colocadas na própria mente de uma forma muito clara ou linguisticamente muito explícita, mas são indagações profundas que estão na base da existência de seres dotados de não só de consciência, mas de mecanismos mínimos de inteligência e sensibilidade. Esse é o caso dos seres humanos, pelo menos em potência, né? Pelo menos potencialmente, os seres humanos são capazes de se perguntar essas coisas. Se muitos não se perguntam, é porque já se animalizaram de alguma maneira ou regrediram, né, nessa escala evolutiva, né? Aqui eu lembro uma frase que ficou muito conhecida de Sócrates, que dizia o seguinte: uma vida irrefletida, uma vida sem reflexão, não vale a pena ser vivida. Essa é uma frase lacônica de Sócrates, e eu concordo com ela, né? No sentido de que, se você tem condições de reflexão e não reflete sobre o porquê da existência, qual é o seu papel na existência, como a realidade é e deve ser, e outras questões como essa, você está renunciando a uma capacidade que te diferencia de outros entes para melhor, né? Então você está abdicando de uma bênção, né, que é a existência não só consciente, como revestida de suficiente grau de inteligência e sensibilidade.
Ou seja, o que eu estou dizendo é que sempre que um ente individual consciente tiver uma inteligência, uma sensibilidade mínimas, inevitavelmente ele vai promover um aprofundamento da sua experiência de superfície. O que é experiência de superfície? É a experiência de buscar conforto térmico, alimento, etc. Tá? Essa existência, digamos assim, superficial, essa existência cotidiana, vulgar, física, ela está numa certa superfície e quando se compara essa superfície com a profundidade dessas indagações, se percebe que o que eu quero dizer com esse aprofundamento da experiência, uma verticalização do ato de existir, né? Existir de forma profundamente refletida ou radicalmente refletida. Refletir com radicalidade sobre os fundamentos e o sentido da existência. Isso promove o que eu estou chamando aqui de aprofundamento vital, aprofundamento existencial, aprofundamento da experiência. E por que esse aprofundamento acontece? Como que isso se dá? Isso acontece graças a um movimento duplo que acontece no coração, né, da pessoa. Então, de um lado, esse é o lado, digamos, positivo, o coração dessa inteligência sensível, né, ela se fascina, ela se maravilha com os encantos, as maravilhas da existência. Ela fica fascinada pela existência. A vida, o mundo e o ato mesmo de ser consciente, de ser uma consciência, são prodígios, são maravilhas, a princípio inexplicáveis, né? E que deixam a mente estonteada. Né? Então, existe esse fascínio, esse entusiasmo, esse maravilhamento com a existência do mundo e de si mesmo. Esse é um lado. Né? O outro lado, por assim dizer, negativo, é um assombro, é uma espécie de assombro, de um espanto incomodado, um incômodo profundo, com aquilo que parece ser insuficiências ou defeitos da existência e do mundo. Centralizados aqui basicamente na sua efemeridade, né? A vida é finita, existe a morte, né? E existe sofrimento. Existe dor, existem tragédias, existem episódios dramáticos, penosos, né? Que também espantam a inteligência, que também deixam a inteligência e a sensibilidade bastante mexidas, já com um aspecto aqui de assombro, um aspecto menos colorido do que aquele maravilhamento e aquele entusiasmo de que falava há pouco. Então, esse espanto, ao mesmo tempo admirativo e assombrado com a existência, move uma intensificação, um aprofundamento da existência consciente. E faz com que esse ente consciente busque entender a realidade e se adaptar da melhor forma possível a ela. E aí é que surge, aí é que está a gênese de 4 setores das empresas humanas, dos empreendimentos humanos destinados a explicar a realidade e de promover um melhor relacionamento entre nós e essa mesma realidade, que são a ciência, a arte, a filosofia e a religião. Nós inventamos essas coisas, nós fomos atrás desses métodos de explicação e adaptação à realidade, que são a ciência, a arte, a filosofia e a religião, porque nós estávamos nos interrogando aquelas questões profundas, aquelas questões radicais. Como a realidade funciona? Como eu devo existir? O que eu tenho que fazer? Eu sou, de repente, lançado na existência, como que obrigado a existir, e eu não estou entendendo, eu não sei quais são as regras do jogo, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui.
E, enfim, toda essa necessidade de explicação e adaptação fazem nascer esses artefatos culturais humanos, que são produtos do espírito humano, que são a ciência, a arte, a filosofia e a religião. Cada uma delas tem o seu domínio próprio, cada uma delas tem um método próprio, uma linguagem própria, até finalidades próprias. Mas todos esses 4 setores têm um denominador comum. Eu já disse, mas vou repetir. Que é promover, os 4 setores estão buscando isso, promover a otimização da existência consciente individual. Promover a melhoria o mais possível da relação entre uma inteligência individual consciente e sensível, né? Otimizar a relação entre este ente consciente e a realidade. Esse é o grande objetivo comum da ciência, da arte, da filosofia e da religião. As 4 estão querendo isso, estão querendo explicar a realidade e permitir que a nossa existência seja a mais bem adaptada possível a todas as instâncias da realidade, instância física, instância psicológica, instância espiritual, sobrenatural e assim por diante. Né? Esses 4 setores, embora toda a classificação tenda a fazer a gente pensar que são coisas bem separadas, e de fato existem muitas separações e autonomias entre esses 4 setores, eles não estão absolutamente separados, nem poderiam estar. É difícil nós pensarmos um único exemplo de uma atividade puramente religiosa ou puramente filosófica, assim por diante. Né? Pensem, por exemplo, uma pesquisa científica em que o cientista que está ali naquela atividade não tem um sentimento assim de maravilhamento quando ele descobre uma coisa nova sobre a realidade. Né? Esse elemento emocional ele não está tão bem acomodado dentro do método científico, ele já tem outras conotações, ele estaria mais próximo da arte ou mesmo da religião, né? Mas está ali, de alguma forma, misturado naquela atividade científica. Então, todas as atividades humanas decorrem de combinações de mais de um, ou mesmo de todos esses 4 setores. Então, pense em um outro exemplo, né? A arte musical, a música enquanto arte, enquanto bela arte, né? A arte do belo, a arte que visa ao belo. A música, ela se beneficia fartamente de estudos teóricos de música e até mesmo da física do som, né? Ou da tecnologia científica que produz instrumentos musicais. Então, se vocês pensarem nesse exemplo, você vê que a arte se beneficia da ciência, por exemplo, nesse caso entre a música e a física, por exemplo. Ou uma atividade religiosa como a nossa, que tem um apuro estético tão apurado e que entende a beleza como fundamento de prática espiritual, o quanto a nossa prática se beneficia da arte, né? Tanto da arte visual, quanto da arte musical, ou em qualquer outro âmbito, né? Mas principalmente nestes. Né? A nossa religião e a nossa prática espiritual dentro dessa religião tem muito de artístico. Né? Ou a prática religiosa e a atividade filosófica, por exemplo. Não existe nenhuma grande tradição espiritual do mundo que não tenha produzido grandes discussões filosóficas, né, sobre como a realidade sobre como ela deve ser, sobre qual é o sentido da vida, sobre qual é o sentido da prática espiritual, e assim por diante. Né? Isso não é verniz acadêmico, isso não é intelectualismo, isso é uma necessidade profunda da religião, depende de certas explicações, né? Depende de certas posições filosóficas sobre a realidade. Então, aqui nós temos um exemplo da articulação entre a religião e a filosofia. Então, todos esses setores, eles se
articulam nas várias atividades humanas, né? Pensa, mestre, desculpa o atraso. Então, essa é as reflexões que eu queria fazer para lançar um pouco de luz sobre a seguinte questão: por que existem religiões? Por que existem práticas espirituais, né? O que numa dimensão mínima de profundidade, dignidade, né, faz nascer as religiões? Então, esse impulso psicológico fundamental de explicação da realidade, sobretudo quanto aos seus princípios e o seu sentido último, né, é que estão na base da constituição de religiões, práticas espirituais, e da articulação dessas práticas espirituais com a filosofia, com a arte e com, em menor medida, mas também com a ciência, né? Digo em menor medida porque a ciência está mais preocupada com a dimensão mais densa, mais grosseira da realidade, que é a dimensão que nós chamamos de material ou física, né? Pois bem, a nossa tradição, ela procura uma articulação ótima entre esses quatro setores. A nossa visão não é a de que apuro estético é um capricho, já ouvi até isso, né? Um capricho burguês, um banda de rico e coisas do tipo. Ou seja, nós não entendemos que a arte seja dispensável. Nós também não entendemos que a filosofia seja dispensável. Também ouço muitas críticas, não pode haver sofisticação filosófica, não pode haver um aprofundamento linguístico, porque as pessoas não entendem, e a religião tem que servir para todo mundo, e isso é diletantismo filosófico, isso é coisa de erudito vaidoso, coisas do tipo, né? E todas essas críticas, que são muito mal argumentadas, muito mal fundadas, elas têm como propósito permitir que a prática espiritual seja a mais aleatória e a mais mal feita possível, né? A arte, a filosofia, por exemplo, tem as suas muitas exigências, e uma religião, uma prática espiritual que queira atender essas exigências de harmonia e de verdade, ela será uma prática que não poderá ser feita de qualquer maneira, né? Ela vai ser uma prática exigente, né? Mas, muito bem, se o impulso psicológico e existencial profundo que faz nascer as religiões é esse que eu disse até agora, então nós chegamos a uma conclusão. A seguinte conclusão: a de que reduzir prática espiritual a práticas de magia e mediunidade, eu sei que vocês já estão fartos de me ouvir falar isso, mas hoje eu estou fazendo uma outra fundamentação dessa mesma conclusão, né? Ou seja, a conclusão é a seguinte: reduzir a nossa prática espiritual a práticas de magia e mediunidade que que tem como propósito melhorar um pouquinho a experiência comum, aquela experiência superficial da existência. Fazer isso, fazer essa redução, é uma traição desse impulso psicológico fundamental, que todos nós, pelo simples fato de sermos seres humanos, temos ao menos potencialmente, ao menos subconscientemente. Ainda que nós não dediquemos muito tempo das nossas vidas superficiais à pesquisa filosófica, a interrogações mais aprofundadas, meditações, etc., dentro de nós, essas questões estão pulsando de alguma maneira. Todos nós queremos entender um pouco melhor a realidade do que nós entendemos atualmente. Todos nós nos incomodamos, ao menos um pouco, com a morte e com o sofrimento. Então, todos nós carregamos essas questões persistentes, essas questões fundamentais. Mas no momento em que eu entendo a minha prática espiritual na Umbanda como ir para o terreiro fazer macumba, fazer trabalho para isso ou para aquilo, e só isso e nada mais, eu estou traindo a mim mesmo. Isso é uma traição do espírito por si mesmo, é uma cilada, é uma autossabotagem.
Então, essa é uma outra forma de demonstrar a impossibilidade, ou no mínimo a inconveniência, de você reduzir a sua compreensão do que é Umbanda e de como se faz Umbanda a aspectos como que científicos, né, de uma física sutil e oculta, que seria a magia natural, para atender a propósitos da própria vida ordinária. Como eu já disse outras vezes, fazer essa redução é transformar a prática espiritual num, por exemplo, se a necessidade ordinária é saúde, é transformar o terreiro num hospital 2.0. Ou se a necessidade é trazer a pessoa amada em não sei quantos dias, né, é transformar o terreiro em coaching amoroso 2.0. Né? É fazer com que a espiritualidade esteja a serviço da vida de superfície e impedir que essas questões mais profundas adquiram alguma centralidade na existência das pessoas. Quem reduz a prática umbandista a isto, por mais que pense que está praticando a caridade, ajudando as pessoas a terem caminhos abertos na vida comum, etc., isso pode até ser verdade, embora nem sempre seja o caso, essa pessoa está quase que fechando as portas das pessoas que vão a esse terreiro a ter uma prática espiritual mais profunda, uma intensificação do processo existencial, como eu tenho falado. Então, algo como uma física sutil, uma química sutil, ou seja, uma que seria próprio do campo da ciência, naquela classificação quaternária, algo disso tem lugar numa prática espiritual? Pode ter. Mas, primeiro, não pode ser tudo, e segundo, compreender esse domínio sutil desde uma perspectiva científica, como a magia quer, e como as explicações que se dão por aí dizem que fazem, embora não façam, ou seja, explicação segundo uma criteriologia científica rigorosa, né? O fato é que, para os propósitos espirituais, explicar exatamente como são as coisas no mundo sutil não é uma prioridade, não é tão importante assim. Eu vejo todos esses debates sobre quantos são os corpos, né? Se são 3, se são 2, como que é o cristianismo, né? Corpo e alma. Aí tem a estrutura ternária, que é corpo, a alma ou o espírito, e uma coisa no meio que uns chamam de perispírito, outros de corpo astral, outros de não sei o quê. Outros querem que sejam 7 corpos, outros são, para o budismo é 5 skandhas, né? 5 agregados. Existem mil e um debates sobre como que é a anatomia sutil do ser humano, né? Exatamente, empiricamente, literalmente, né? E por mais que essa seja uma questão sobre a qual nós possamos ter curiosidade, eu mesmo tenho, fato é que para os propósitos espirituais essa explicação não é tão relevante. Para um compêndio de anatomia sutil, vamos supor que haja um curso de medicina oculta, sei lá do quê, e que a gente vai escrever um compêndio de anatomia e fisiologia do corpo, dos corpos que integram a personalidade humana. Para esse fim, seria muito importante saber como essas coisas são. Assim como para um compêndio de anatomia do corpo humano, é importante que haja dissecação de cadáveres e tal, para a gente saber exatamente como é o nosso corpo. Agora, para os propósitos espirituais, não que isso não tenha nenhuma importância, mas a importância é muito baixa, é muito modesta. Eu não preciso saber, por exemplo, se os meus sentimentos e os meus pensamentos estão separados em 2 organismos, como que é, por exemplo, a literatura da Umbanda esotérica e do ocultismo, então, organismo astral e organismo mental, ou se pensamentos e sentimentos estão agrupados como funções diferentes de um mesmo organismo, que, por exemplo, no caso do budismo, seria chamado de mente, né? A mente.
Então, a mente teria tanto os pensamentos quanto os sentimentos nessa outra classificação. Pouco importa se são dois ou se é um só que concentra as duas funções. O que importa, realmente, é que existem pensamentos e sentimentos e que existem métodos de purificação desses pensamentos e desse sentimento. Isso sim interessa aos propósitos espirituais. Como fazer os meus pensamentos serem mais retos, mais verdadeiros, né? Como fazer os meus sentimentos serem mais nobres, mais pacíficos. Isso sim. Tanto faz se está em 2, 3, 12 mil corpos, não importa. Então vejam como esse aspecto pretensamente científico de certas explicações que se dão por aí, além de não serem muito verossímeis, né? Além de não serem assim decorrente de uma metodologia criteriosa e rigorosa que nos fizesse ter confiança nessas explicações. Além disso, elas tentam explicar algo que é desnecessário. Ou seja, ter essa compreensão do mundo sutil tão detalhada, com tanta pretensão de objetividade científica, é algo que, pelo menos para o meu intelecto pessoal e altamente limitado, é impossível atualmente. Eu não sei. E não tenho vergonha de dizer que não sei, como que algumas coisas são exatamente no mundo sutil. Mas, ao mesmo tempo em que eu reconheço que isso é impossível, eu reconheço que isso é desnecessário, isso é dispensável. Não faz falta para a prática que eu faço saber quantos corpos literalmente constituem a minha personalidade. Então, tudo isso para dizer que nós não podemos trair aquele impulso fundamental e radical que nós carregamos conosco de forma mais ou menos consciente, mais ou menos clara, mais ou menos intensa, a depender de cada pessoa, mas todos nós, em algum nível, nos indagamos sobre a realidade, sobre a existência, sobre os seus princípios e sobre os seus fins. Sobre a nossa natureza essencial, sobre o sentido da nossa existência, sobre quais são as metas de uma vida espiritual minimamente aprofundada e assim por diante. Todos nós nos perguntamos isso. Se não com frases claras, né, e refletidas conscientemente, ao menos na forma de angústias, de incômodos que nós nem sabemos de onde vêm, e às vezes vem daí, dessas perguntas radicais e persistentes não respondidas, persistentemente formuladas e persistentemente não respondidas. Seja porque a religião em que a pessoa está não tem respostas para isso, seja porque a pessoa, mesmo havendo respostas para isso em diversos livros, em diversas tradições, a pessoa não busca isso porque está assoberbada com as necessidades urgentes da sua vida comum, da sua vida de superfície. Então, nós não podemos trair essa inclinação profunda que nós temos a responder a essas questões. Nós não devemos trair a nós mesmos. A nossa própria constituição é tal que nós temos uma existência reflexiva, nós nos perguntamos sobre nós mesmos. Provavelmente uma formiga não se pergunte sobre a sua natureza. Mas o ser humano, investido que é de uma carga suficiente de inteligência crítica e sensibilidade atenta, ele se faz essas perguntas. E provavelmente a única instituição, o único grupo social humano da vida de vocês que estão me ouvindo aqui, que são do terreiro, que busca, a única instituição que busca, não digo que tenha já de antemão todas as respostas, mas que busca responder essas questões, é o terreiro. O seu trabalho, a sua família, os seus amigos,
todas essas outras instituições, todos esses outros grupos humanos estão mais ou menos naquela zona mais clara, mais evidente da superfície da vida comum. Isso não tem nada de mal, não tem nada de errado. Cada coisa está em seu lugar adequadamente, né? Mas no momento em que nós renunciamos a entender a realidade, no momento em que nós renunciamos a cumprir o sentido da nossa existência, quando nós renunciamos ao poder que nós temos de nos conhecer de verdade, a nossa própria natureza, nesse momento nós estamos sendo menos humanos. Nós, nessas ocasiões, nos assemelhamos mais a animais inferiores, a plantas, né? Quando não há pedras. E é claro que não há vantagem nisso, né? Consciência, a inteligência, a sensibilidade, o senso de verdade, o senso de valor, são coisas maravilhosas. Isso sim são bênçãos que nós já temos. Nós devemos ir atrás dessas respostas, né? Nossa prática espiritual deve, no médio e longo prazo, e até no longuíssimo prazo, nas encarnações várias, responder essas perguntas. É para isso que nós vamos ao terreiro, principalmente. O que do terreiro puder gerar vantagens mais superficiais do que essa é lucro secundário, não é o grande propósito, não é o propósito central. Nós não devemos nos distrair com essas vantagens laterais que o terreiro pode nos dar. Então, era isso que eu queria expor na noite de hoje. Fico aberto a perguntas.